Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje com temas muito interessantes e importantes, mas antes de abordá-los, eu quero mandar um abraço muito especial em cada um de vocês que ajudam o nosso portal a chegar a mais pessoas, que compartilham os nossos vídeos, que pedem inscrições aqui para o nosso clube de membros, para o nosso portal, você que participa das nossas atividades e você que me leva de carona no seu caminhão, no seu carro de aplicativo, no seu táxi, você que é porteiro, que coloca ali o portal para você assistir, você que é profissional liberal e leva o portal para dentro do seu escritório, do seu ambiente de trabalho, e você que é dona de casa, você que é pai de família, que me leva para dentro da sua casa para compartilhar o nosso conteúdo com a sua família. Gente, é muito bacana. Todos vocês nunca estiveram sozinhos. Eu sempre tive essa percepção, que eu também nunca estive sozinho. Então eu criei esse portal, foi justamente para conectar todos nós que temos essas indignações, né? Nós não nos conformamos com as iniquidades, com as injustiças. Nós queremos ajudar a melhorar a nossa comunidade, o nosso país, o planeta. Enfim, é muito bacana poder chegar cada vez mais a mais pessoas. E hoje eu recebi uma imagem logo pela manhã, por isso que eu estou fazendo essa abertura com vocês, de uma amiga que pegou um carro de aplicativo e estava lá. O motorista, entre uma viagem e outra, assistindo ao Portal do José. Gente, é muito bacana. Meu amigo, eu não sei o seu nome, mas o meu muito obrigado a você. Você, quando está me levando junto com o passageiro, você está levando mais 824 mil pessoas inscritas aqui no nosso portal. Então receba essa energia positiva e reforço mais uma vez, né? Saiba que você não está sozinho. Tem muita gente no nosso país que pensa muito próximo da forma como você pensa, da forma como nós pensamos aqui no nosso portal, tá bom? Isso posto, quero aproveitar para pedir para você que está chegando agora e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco também, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, venha fazer parte das nossas discussões, compartilhe os nossos vídeos, aquele protocolo muito importante de sempre, tá bom? Se inscreva também no nosso clube de membros se você puder e não esqueça de dar o seu joinha nos nossos vídeos, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, existem muitas inquietudes, né, em todos nós. A gente fica pensando, puxa vida, por que as coisas no Brasil estão desse jeito? O que aconteceu com a gente, né? E que fenômenos são esses? Que pessoas são essas que a gente não reconhece mais? Será que isso é uma coisa local? O que houve? Uma doença? É uma coisa mundial? Pois bem, tem muita gente se debruçando sobre esse assunto. Hoje o jornal o Globo publicou uma entrevista com um pesquisador dessa temática. Ele se chama Casmud. A matéria diz: trumpismo e bolsonarismo não dependem do líder para sobreviver, diz especialista em extremismo da direita. Diz ele, para Casmud, é o nome dele, né? Professor da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, ultradireita latino-americana não é transnacional, com acenos externos de seus atores servindo só a política doméstica. Pois bem. E aí tem essa foto aqui muito sugestiva, né? Acho que dá para vocês verem aqui. É um sujeito aqui com a máscara de Trump, a bandeira do Brasil, né? Fazendo a arminha. É bem sintoma dos tempos que a gente está vivendo aqui. E lá pelas tantas, esse aqui é o Casmud, né? O professor Casmud. E lá pelas tantas, há esse trecho aqui que eu separei dessa entrevista desse domingo. A segurança pública seria um ponto central da ultradireita na América Latina? Enfim, aquilo que eu já abordei com vocês algumas vezes, né? É a ideologia do pânico, a ideologia do medo. Se coloca na sociedade que nós estamos vivendo uma crise permanente na criminalidade, que é necessário se jogar duro, né? Como se fôssemos eleger um xerife para mandar os bandidos para a cadeia ou para a cova. Então isso mobiliza as pessoas, porque ninguém consegue perceber que muitas das violências são produtos das iniquidades da sociedade, das injustiças, das desigualdades sociais, da má distribuição de renda, da falta de acessos a direitos elementares, né? A coisa fica simplesmente convertida no conflito de bandido versus mocinho. Bom, aí ele responde sobre a segurança pública, né, como tema. Sim, o tema do autoritarismo, crime e insegurança física é mais central na América Latina do que particularmente na Europa. Sim, porque na Europa você não tem bala perdida, você não tem, em Londres, você não tem briga de gangue no centro da cidade, não tem arrastão, não tem gente roubando celular em carro em movimento.
Não tem essas coisas, né? Muito residualmente você vai encontrar a violência urbana para provocar tanta indignação. Então eles arrumam bodes expiatórios, os movimentos de ultradireita, como a invasão de imigrantes, pessoas de outras etnias que tiram seus empregos, destroem a cidade, e por aí vai, né? Bom, aí ele vai. O tema do autoritarismo, crime e segurança física é mais central na América Latina do que particularmente na Europa. É, porém, uma grande questão para Trump, ainda que mais vinculada à imigração. Mas a segurança e autoritarismo não são apenas sobre crimes, é também sobre valores, normas. Apesar de a ultradireita sempre dizer que os políticos ou as elites esquerdistas são fracos no combate ao crime, também apontam para um outro tipo de crime, a corrupção da mente. Para pessoas como Jair Bolsonaro e do chileno Cast, há a ameaça dos esquerdistas, também há dos LGBTQ+, feministas, comunistas, da força woke, termo utilizado referente a pautas contra a desigualdade e discriminação, como antirracismo e antissemitismo. E, bom, para Bolsonaro e Cast, esses grupos são uma ameaça tão fundamental quanto a nação o crime de rua. Gente, tem uma característica muito interessante que eu tenho observado, em todos os analistas que têm procurado compreender esses fenômenos da ascensão da ultradireita, dos extremistas no mundo inteiro. Ninguém questiona qual a funcionalidade desses movimentos. A quem eles se prestam? A quem eles ajudam? Que grupo econômico ou qual extrato social que acaba se dando bem com esse tipo de energia que as sociedades gastam nesses debates? Quando vocês têm lá, se tem nos Estados Unidos, né, embate entre democratas e republicanos sobre pautas morais, sobre algumas questões, quais os grupos que conseguem sobreviver sem perder absolutamente nada? No Brasil, quando você tem esses conflitos, pautas morais, bolsonarismo, as insanidades, os crimes, os roubos de Rolex, as coisas que nos chamam a atenção, quem é que de fato acaba passando incólume em meio a essa atenção toda que nós estamos dedicando a essas situações que merecem atenções mesmo, né? A gente tem que mandar esses criminosos para a cadeia, a gente tem que fazer justiça no nosso país, ou que ajudar para que a justiça seja feita. Mas existem grupos que passam intactos, né, em meio a essas questões todas, que são justamente os grupos mais poderosos na área da economia, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. Se você perguntar hoje, vamos pegar aqui uma forma bem coloquial, bem doméstica, né? Perguntar lá para algum executivo, algum banqueiro, investidor, especulador, rentista da Faria Lima, o que eles acham do aborto, eles vão dizer, amigo, eu quero que se dane aborto. O que a mulher vai fazer com o corpo dela, o que vai passar no Congresso, isso não me interessa nada. Interessa aqui, ó, é o din-din, é o cascalho. Quem é que está mexendo com dinheiro? Quanto é que eu vou ganhar? Quanto é que eu vou conseguir fazer de grana no meio dessa história? O que você acha do meio ambiente? Eu quero que a árvore se exploda, macaco, paca, jacaré, eu quero que vá tudo para o ralo. É assim que funciona. E isso no nosso ambiente doméstico, é assim que a mente dessas pessoas, que eu chamo sempre de mente pós-escravocrata, opera. E no plano global é a mesma coisa. Vocês acham que quem está lucrando com a guerra Rússia e Ucrânia está preocupado com direitos humanos? O governo americano coloca lá que os russos são os demônios, Putin tem que ser morto, etc, etc, etc. Bom, tem razões justas para que se fale algumas coisas. Mas o que está escondido atrás desses argumentos é que a sociedade fica absolutamente tomada por esse tipo de sentimento e acaba provando que a indústria bélica norte-americana seja catapultada, mandando cada vez mais armamentos, o Congresso aprova cada vez mais recursos para serem mandados para esse conflito que está num outro continente. E quem se dá bem no final da história? A indústria bélica, o complexo militar, o complexo bélico norte-americano, que é privado. Porque o governo americano, quando manda armas, quando libera dinheiro, não é o governo americano que está fabricando armas. Não, eles compram do setor privado.
Mas para gastar tanto dinheiro com o setor privado, vai ter que tirar dinheiro de outras áreas. Áreas sociais, áreas ambientais, áreas importantes da sociedade. Só que a sociedade está querendo aplacar lá o inimigo externo, então acaba aprovando. Então, gente, existe sempre, no meio dessas histórias todas, alguns grupos que se dão bem com essas subestruturas. Por isso que eu sempre disse para vocês aqui no nosso portal, a figura do Bolsonaro é um ignorante, é um criminoso, é um reles batedor de carteiras, é um cara que fazia rachadinha, é um cara que faz um discurso amoral, é um cara hipócrita, é um vigarista da pior espécie, enfim, mas ele foi funcional. Porque funcional a esses grupos aqui no nosso país e fora do nosso país. Porque enquanto ele ficou chupando as nossas energias, como um chupa-cabra, né? Por trás, Paulo Guedes fez privatização, autonomia do Banco Central, fatiou a Petrobras, enfim, tirou direitos sociais, espremeu os servidores públicos, se colocou uma série de pautas que favorecem esses grupos que estão no topo da pirâmide econômica. Esses caras não estão preocupados se o Brasil está virando uma parcela da sociedade, está absolutamente voltada a resolver seus problemas no campo da religião. Que essas pessoas estejam achando que o problema é Deus, ou que o problema pode ser resolvido por Deus. Não, quanto mais gente estiver nesse ambiente, mais eles acabam se dando bem, né? Eu gosto de chamar a atenção sobre essas questões, porque senão, gente, os nossos discursos eles ficam muito rasos, né? E no meio dessa história toda vão surgindo os oportunistas, como eu disse para vocês no nosso encontro de ontem. A gente vê um cara como esse aqui, o Nicolas Ferreira. A quem se presta a existência de um Nicolas Ferreira? Quando ele diz, nós iremos para as ruas, cristãos se juntam contra Lula. Gente, isso é um engodo danado. A gente é obrigado a combater essas figuras, né? Nós temos que combater, mas a gente tem que ter a percepção que eles fazem parte de um esquema que muitas vezes eles nem sabem também, né? Porque eles estão ganhando dinheiro com essa história. Bom, e aí o Estado de São Paulo hoje faz um editorial muito interessante, o difícil problema da manipulação religiosa, que tem a ver com tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Porque são mais ferramentas também de colocar as energias de uma parcela da sociedade para resolver os seus problemas num outro patamar, e não no patamar terreno, né? Em dado momento, o editorial diz, o levantamento segundo o qual 17 templos são abertos por dia, em média, no país, traz à tona um tema difícil de ser tratado, mas nem por isso menos real ou menos daninho, a manipulação religiosa, isto é, o uso da religião para fins políticos ou financeiros, e a utilização da vulnerabilidade social e econômica para a dominação social e econômica. É uma modalidade de coronelismo profundamente perversa que subjuga parcelas crescentes da população à condição de subcidadania. Gente, eu vi o Malafaia lá na Marcha para Jesus, ele fez um discurso totalmente político, um discurso totalmente... Ele não falou em Jesus, né? O que mostra a manipulação de pessoas que conseguem trazer pessoas em função das suas demandas, de buscar soluções para os seus problemas, explicações para as questões que as incomodam tanto, e pegam esses grupos para canalizarem todas as intenções políticas dessas pessoas para os interesses pessoais desses falsos líderes religiosos, interesses econômicos apoiando governantes inescrupulosos, personagens inescrupulosos, como foi a questão do Bolsonaro aqui no nosso país. Gente, são essas questões que eu queria jogar para reflexão no dia de hoje, ou seja, tudo isso que a gente vê, no final da história, alguém que está ganhando, que a gente não vê, está rindo da cara de todas as pessoas, de direita, esquerda, enfim. Reflita sobre isso e aprofunde as suas inquietudes nessa questão, que você vai ver que, de fato, é isso que acontece, tá bom? Eu fico por aqui, mais uma vez, um grande abraço e no próximo encontro a gente vai espichar esse assunto, tá bom? Um grande abraço, tchau!